aqui na Band News FM. Eduardo, parabéns pela vitória, mais uma no Campeonato Goiano, Atlético 100%, um clássico pela frente. As suas avaliações e impressões do jogo de hoje, o que você projeta aí para a sequência do Campeonato Goiano? Boa tarde a todos. É importante vencer, né? Eu acho que a vitória ela te dá tranquilidade para você trabalhar, para você corrigir os erros. Um jogo difícil, né? Sabemos que a dificuldade de jogar em Porá, um time fisicamente muito forte, um campo, apesar dele a bola rolar bem, não é desculpa, mas alto, né? Então ela dá um pouco de dificuldade para o jogo de parte técnica, então ele acaba sendo um jogo muito de bola longa, primeira, segunda bola, bola aérea, né? O Iporá muito bem treinado. Então o importante, né, foi a reação que nós tivemos, né, no segundo tempo, depois aí dos 20 minutos. Tivemos o pênalti, depois mais 2 gols, então a gente fica contente pelo desempenho. Hoje eu não posso avaliar jogadores individualmente, né? Até falei para eles, tecnicamente, no caso. É um jogo que tecnicamente você perde um pouco, você tem mais a disputa, é parte tática, então isso aí nós vamos avaliar, nós vamos corrigir. Tomada de decisão, foi um jogo que eu falei muito para eles em termos de concentração, porque é um jogo como você tem que tomar decisão, o campo às vezes a bola não vai, então você tem que tomar decisão, o adversário atrás da linha da bola. E projetando já o jogo, mais um clássico, né? O segundo clássico em 4 rodadas, o terceiro jogo fora de casa. Mas nós estamos preparados, conseguimos trabalhar os atletas que ficaram, né? Demos minutagem aqui hoje para o Léo, demos minutagem para o Mikael, então é importante que o grupo vai se fortalecendo. Ô Eduardo, eu queria te perguntar de um lance específico, que foi o pênalti do Ayrton, né? Eu queria primeiro saber se você chegou a ver o vídeo, se você tem a certeza de que aquela bola entrou e se o resultado, né, se essa virada também dá uma maquiada nisso, se na sua visão se apaga o erro da arbitragem e também o que você estava conversando com o Wilton, né? A gente viu saindo isso ali, conversando com o Wilton Pereira Sampaio, se foi a respeito desse lance. Não, primeiro do Wilton, acho que é um orgulho para todos goianos, né? O que o Wilton fez na Copa, eu falei para ele após o jogo, que a gente torceu muito para ele, porque eu acho que o futebol brasileiro, primeiro, se valoriza com um árbitro dessa grandeza e depois o futebol goiano, né? Então foi isso, o lance na hora chegou para a gente, foi um lance rápido para quem estava do banco, mas a TV ela já parece que passou que a bola entrou, né? A gente fica chateado, até porque o Bandeira ele tá ali para isso, né? A 5, 6 metros, mas a gente não pode culpar, faz parte, né? E mesmo que nós tivéssemos um empate ou a derrota, eu não ia acreditar isso, porque é um ser humano, a gente tem que entender que a gente, todos nós, eu como treinador, erro, acerto, os jogadores e a arbitragem também. Então, só a outra pergunta? Só conversa com o Wilton na saída. É isso, então o Wilton a gente só parabenizou ele, é um árbitro que a gente fica muito contente de ter um árbitro desse no nível goiano. Eduardo, como é que você vem acompanhando aí essa situação toda envolvendo o Gabriel Baralhas, né? Um jogador importantíssimo para o seu esquema tático, para a temporada 2023. Claro, cabe à diretoria decidir do futuro do atleta, mas compromete de alguma forma todo o seu trabalho para a sequência da temporada, né, Eduardo? Você frisou bem, isso aí cabe à diretoria, né? A direção sabe o aspecto financeiro, o ano que nós temos pela frente, a gente sabe que uma queda de divisão, a receita ela diminui muito. Se vir a concretizar, será uma perda, né? O Baralhas hoje é um jogador, tanto tecnicamente como de grupo, importantíssimo dentro do Atlético, mas o Atlético ele também consegue acertar nas contratações, eu tenho certeza se ele acabar saindo, nós vamos buscar outras peças, como foi o Baralhas há 2 anos e meio atrás, né? Claro que nós sabemos que hoje nós precisamos, com a saída dele de 2 jogadores para a posição, né? Tivemos a volta do Mikael, agora eu não entro nisso porque isso aí não cabe a mim. Claro que como treinador, se ele sair, nós vamos de um lado ficar muito chateado, porque é um jogador que, como você falou, não só para agora, mas para o ano seria essencial, mas também feliz pelo atleta que nós sabemos tudo que ele passou dentro do clube e tendo uma oportunidade também de voltar à Série A num grande clube brasileiro. Eduardo, você falou que não ia avaliar jogador de maneira individual, mas eu queria te fazer uma pergunta mais na questão tática da sua equipe. Porque a gente está acostumado a ver campeonato de base, a gente está acostumado a ver o Thiago Medeiros como o primeiro volante. E hoje a gente viu o Thiago Medeiros muito enfiado, muita hora do lado do Daniel, do lado do Shailon. Você pretende utilizar ele dessa maneira? Isso tem a ver talvez com o posicionamento do Haldner também, que vem atuando como primeiro volante? O que você pode falar a respeito desse posicionamento do Thiago Medeiros? Não, quando eu falei que eu não vou avaliar individualmente, tecnicamente, né? Eu não posso avaliar hoje os atletas tecnicamente, um erro de passe, uma triangulação, porque às vezes a gente sabe da dificuldade que
que trouxe, né, o gramado, volto a repetir, o gramado está bom, mas está muito alto, então a bola fica mais lenta, você acaba tomando essa decisão. Quanto ao Thiago, pareceu muito o que nós fizemos com o Baralhas, né? O Baralhas no Ituano era um primeiro volante, e aqui no Atlético a gente viu muita força física nele, uma chegada muito boa na frente, né? E a gente acabou utilizando ao longo desse tempo, migrando ele para ser também um segundo volante. E o Thiago é um primeiro volante, como você falou, mas é um jogador que não tem tanto uma estatura, né? Não é um jogador em biotipo muito forte, às vezes no primeiro volante, principalmente no jogo de hoje, que você teria muito bola longa, muita primeira disputa aérea. Então nós preferimos deixar o Haldner um pouco mais por trás, que é um jogador, apesar de também não ser esse primeiro volante de característica, e liberar o Thiago, e eu acho que ele fez uma grande partida no primeiro tempo, né? Ele chegou na frente, cabeceou em gol, chegou 2 ou 3 bolas cruzadas, amarelou. No segundo tempo, claro que aí o jogo ficou muito físico e a gente abriu um pouco com o Shailo vindo para jogar de ala, então nós preferimos pôr o Mikael, né? Adiantar o Haldner numa função que ele também está acostumado e também aumentar a estatura com o Mikael. Mas o Thiago é um jogador que nós vamos trabalhar, sim, ele tanto como primeiro, mas também como segundo, que nós vemos muito potencial nele. O Shailon havia sido o cobrador do clássico, né, da penalidade máxima, hoje o Ayrton, né, porque pela opção do Ayrton, sem querer crucificar o jogador que foi o herói da partida, mas a tendência natural seria que fosse o Shailon o autor, né, professor? Não, o Ayrton é um cara que bate os pênaltis, né, tanto é que na final, na semifinal, se eu não me engano, o Copa do Brasil, ele bateu as finais lá contra o Olímpia, não me engano, nas disputas de pênalti, ou contra o Cuiabá, treina bastante, o Shailon treina também, às vezes quando você pega uma sequência de cobranças, né, com o mesmo batedor, o adversário estuda, e a gente não pode crucificar ele até porque a bola entrou, né, então é complicado você crucificar nesse sentido, mas nós temos 2, 3 cobradores e a gente fica muito contente que isso que nós falamos para o grupo, você conseguir na adversidade crescer, e o Ayrton demonstrou isso. Ele errou o pênalti, entre aspas, mas depois teve a tranquilidade de fazer 2 gols da vitória que nos ajudaram muito. Eduardo, rapidinho, porque o pessoal do ônibus ali tá querendo voltar para Goiânia. Eduardo, eu queria te perguntar a respeito de um jogador específico, o Léo Gomes, né? Porque é um jogador que joga como lateral hoje, fez a sua estreia como lateral e também pode jogar como volante. Você imagina ele talvez suprindo a ausência que o Val deixou, ou você imagina ele realmente como um lateral? Não, eu acho assim, o Léo, ele ficou muito tempo sem jogar, né? Ele voltou no Grêmio nos últimos jogos. Então, para você já voltar numa função que ele fez, ele foi segundo volante, no Boa Esporte, né? Mas há 5, 6 anos atrás, no Grêmio ele jogou só de lateral. Então, é uma readaptação, ainda mais para um jogador que ficou muito tempo. A princípio, nós trabalhamos ele na lateral, mas vocês veem no dia a dia que nós estamos também trabalhando ele ali numa necessidade de jogar como um segundo volante. E falando do Léo, a gente fica muito feliz, né? Um jogador que veio, trabalhou, passou por todas as séries de avaliações dentro do clube. Eu até falei com ele hoje ali, depois, parabenizando. E assim, hoje na postagem do Atlético, da contratação, a gente viu muitas mensagens de apoio do Grêmio. Então, um jogador que sai de um clube, fica quase 2 anos sem jogar, e você ter postagem do Grêmio que era para ter renovado, porque saiu, mostra que é um grande jogador e uma grande pessoa.